Fala pessoal, beleza? A gente tá aqui com o Anderson e com o Marcos. Acertei o nome? Acertou. Tava errando até agora nessa gravação. Quero ver acertar o nome do projeto agora. Fala Vamos aí ver. pra nós, vamos ver. Caipirão, né, meu? Falei. Projeto Wise Meds. Errei, né? Mais ou menos assim. Como é que é? Quase. Fala você que é mais chique. Como é que é o projeto? Wise Madness. Olha aí, rapaz. Um dia eu vou falar desse jeito aí, viu? Sim. Um projeto fantástico. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais como ele foi criado, né? Esse trabalho magnífico aí que a gente vai estar conhecendo hoje. É ou não é, Manu? Boa. Fala a palavra aí, você que sabe. Na verdade é assim, gente, eu queria agradecer ao Marco e o Anderson, que eu conheço, faz muitos anos, o início desse projeto, e eu já queria agradecer a eles, que pra mim é uma honra estar aqui mais uma vez no programa. E eu queria já uma introduçãozinha, que o Anderson falasse um pouquinho primeiro da história dele, quem é Anderson, depois o Marco, aí a gente vai entrar no esquema do Wise. Fala aí, Anderson, pra nós um pouquinho aí. Legal. Bom, o prazer é nosso receber vocês aí, né? Ao pessoal aí, em suas casas, nos seus aparelhos aí, celulares aí, e poder dedicar esse tempo para ouvir um pouco da nossa história. Então, Legal. vocês estarem aqui e dar essa oportunidade para a gente poder falar da nossa história também é muito prazeroso para a gente. O Anderson, ele nasceu em Luperce, interior também, Aí, ó, boiadeiro tá vendo? também. Boadeiro, filho. E já tô com 41 anos, né? Sou casado há 20 com a Ariane, tenho uma filha chama Laísa, com 19 já. Vim para Bauru, acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade e vim morar no pior bairro que existia aqui na cidade, que era o Jaraguá, na época, né? Então morei em situação bem precária, favela, esgoto, céu aberto e toda a violência, né, da comunidade daquela época, né? Esse é um pouco da minha história da infância, né? Então, tive alguns problemas de conflitos familiares devido ao meu pai ter problema com álcool. Então, até a minha história de vir para Bauru foi meio conturbada devido a isso daí. Mas, assim, a minha mãe muito guerreira, Dona Cidinha, acho que você conhece, né? Dona Cida lá. E guerreira, sempre trabalhando, nunca deixou faltar nada em casa, graças a Deus, assim, ela muito responsável, né? Apesar de não conseguir estar presente o tempo todo, porque tinha que estar correndo e tal. Mas Deus foi muito bom com a gente ali, eu e mais meus 2 irmãos, né? Vamos dizer assim, né? E a minha história com Deus, eu falo assim, que mudou muito do Anderson, que viveu até os 18 anos de idade, né? 19 anos de idade. Vários conflitos internos ali, vários problemas, vários sentimentos, vamos dizer assim, que não era muito bom. Mas eu tive essa experiência de fé muito grande, né? Eu digo que o esporte me preservou até esse tempo e ali eu tive esse encontro, essa minha experiência que me fez uma pessoa melhor. Já não era tão ruim, né? Me fez uma pessoa um pouco melhor, né? E me tornei voluntário, né? Aquilo que eu sofri muito na infância, então a violência doméstica que acontecia entre os meus pais, a escassez ali na periferia e tal, então eu com 13 anos de idade já comecei a trabalhar, então já com 13 anos já resolvi os meus problemas, vamos dizer assim, né? Então quando eu estava com 18, 19, que eu tive essa experiência de fé, eu tornei voluntário mesmo, meio que uma vocação, nasceu em mim, a graça de Deus, vamos dizer assim, né? E nessa caminhada não parei mais, então comecei com projetos com jovens, depois foi projetos penitenciários, conheci o Marcão, né? E não parou mais. Aí quando nasceu o Wise Madness. Vou fazer uma pergunta pra você. Você falou que teve uma infância difícil, ausência muitas vezes ali. Você acha que isso te motivou? Foi um gás a mais? Falei assim, cara, eu acho que eu vou oferecer para outras pessoas aquilo que me faltou na infância. Por isso que você se tornou um voluntário. Assim, não, peraí. É muito bacana isso, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mano, eu sou isso porque me faltou aquilo, ou não. Muitas vezes. Mas aí você falou, não, cara, eu vou fazer diferente. Acaba sendo um gatilho, né? Na verdade, né? Que você tem aquela experiência negativa, né? E com o sofrimento, o ser humano tem uma tendência de falar, poxa, não é legal, né? E pra mim, a maior inspiração, quando eu já estava com 20, eu já estava sendo pai, praticamente, né?
Então, tudo aquilo que eu vivi, eu falei, a minha filha não vai passar por isso. Então, eu já estava vivendo uma experiência de escolhas nessa época, né? Com 19, 20 anos, você está fazendo as escolhas da sua vida, né? Quem você vai ser no futuro, sua profissão, tarará. Apesar de eu já ser mais maduro, né? Mas, com certeza, coopera muito, né? Essas experiências negativas, essas frustrações, para mim, é aquele efeito. Fala, pô, eu lembro que eu ouvi uma ministração que o cara falou, né? Falou, meu pai foi o maior professor, porque tudo que meu pai fez de errado... Eu não quero ser. Mas hoje tem muito esse lance de vitimismo, né? O cara é vítima porque o pai é alcoólatra, o cara quer ser alcoólatra, a mãe tem uma vida errada, a filha quer ser, mas é legal o posicionamento do É que a sabedoria, ela consiste nisso, né? A gente fala, né, o próprio nome, né? Wise Mad significa sábia loucura, né? E na verdade o conhecimento, a sabedoria, é isso, você aprender com os erros, né? Vamos dizer assim. Poxa, você vê que aquilo está errado, não está dando certo, não está trazendo felicidade, não está trazendo harmonia, né? Não está trazendo comunhão. Então por que a gente vai insistir no erro, né? Então para mim, graças a Deus que eu tive essa sabedoria, esse discernimento de fazer escolhas diferentes, entendeu? Então eu vejo como uma graça de Deus para minha vida, né? Hoje eu tenho uma família estruturada, tenho uma filha que já, assim, trabalhando, nunca precisei usar de violência para uma correção ou qualquer coisa assim. Que antigamente tinha uma cintadinha, né? Ela nunca. Cintadinha? Entrava no couro mesmo, não é cintadinha não. Espada de São Jorge. Então. E graças a Deus, mas reflexo dessas escolhas que a gente fez lá atrás, né? Então, e hoje não só para minha família, mas assim, hoje a gente vê o fruto dessas escolhas nossas para tantos jovens se inspirando na gente, falando, quando eu crescer eu quero ser igual você, tio, quero ajudar também, quero ser voluntário. E assim, não fica só nas palavras, isso que é legal. Hoje a gente vê jovens realmente se inspirando na gente e fazendo coisas até melhor que a gente, né, Marcão? Hoje a galerinha, entendeu? Então isso que não tem, é muito gratificante, né? A verdadeira felicidade que consiste nisso, né? Na gente experimentar essas relações, essas boas relações, essas trocas, né, que fala, né? E eu acho que é isso que preenche ali o coração mesmo, você se sente útil, né? Então acho que isso é legal. E você, Marcão? Vamos lá. Bem, eu sou o Marcos, hoje eu tô com 51 anos, né? Tá novo ainda, né? Não sou aqui de Bauru, tenho uma longa trajetória aí pelos vários estados Onde você nasceu? Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, né? Meu pai era construtor, trabalhava na Camargo Correia, né? E hora ou outra estava sempre mudando por conta dessas, né? Das obras que a empresa tinha, ele ia, né? E Bauru, a gente acabou vindo para Bauru em 91, né? Fruto de uma obra aqui, da Camargo Correia, que era essa empresa que meu pai trabalhava, que é a Rondon, que a gente conhece aqui, que passa aqui, né? Corta a nossa cidade. E o Marcos também é um jovem que, né, cresceu também na periferia. Tive logo cedo contato aí com a cultura hip hop, gostava de dançar bastante, gostava do break. Menos, mano. Flechão, não fala não. Marcona da viola, da do break. Vários aqui de Bauru, tempo bom, né? Mas assim como o Anderson também, em casa, acho que em casa aconteceu algo que foi um divisor assim de águas para aquilo que a gente faz hoje, né? Eu vi minha mãe ali adotando uma criança, né? E isso foi uma grande inspiração. Eu falo que minha mãe foi a primeira inspiração nessa área social, né? Aquela pessoa que me fez enxergar o ser humano de outra forma, né? Você já estava grande quando ela adotou? Eu tenho mais uma irmã que era mais velha do que eu, ela tem 5 anos, 5 anos mais velha do que eu. Nós devemos ter ali, eu na faixa dos 9, né? E minha irmã ali, acho que dos 14 anos, né? Nós estávamos ali na adolescência ali, né? E minha mãe adotou desde pequeno, né? A bebezinha mesmo.
E a minha mãe foi a primeira inspiração, né, para aquilo que a gente hoje faz, né? Que incrível, né, cara? E também, né, mais pra frente, um relacionamento também com um amigo muito especial que a gente tem, né, que a gente gosta de deixar bem claro, né, com relação a tudo que a gente desenvolve, porque projetos sociais existem diversos, né, mas esse amigo é aquele que realmente muda, né, muda lá no interior da gente, o nosso caráter, nossas atitudes. Então, isso faz com que não seja um trabalho normal, um projeto normal daquilo que a gente faz, né? Tem esse ingrediente a mais que esse amigão mesmo, esse parceiro nosso que é transformador, né? Fala mais um pouco sobre o projeto, então, fala pra nós aí. Como é que funciona, Então, como é que foi criado. Aonde começou, como começou. O Wise Médios começa lá em 2006, né? Um grupo de amigos, né, que tinha essa mesma pegada. Uns, de repente, enfrentando ali alguns martírios dentro da casa, né, do convívio familiar, outros vendo, né, no meu caso ali, a minha mãe sendo uma agente de transformação, né, esse encontro que a gente teve com esse amigo que é Jesus, né, em determinado momento da gente também, e que nos deu uma missão, nos deu uma causa, né, não só para mim, para o Anderson, pode dizer assim, a gente é vamos dizer assim, aquela pilha que deu um início, mas a gente trouxe com a gente um monte de amigos, né, um monte de parceiros que acreditou, né, na gente, um pouco na loucura, andou com a gente um bom tempo, continua, né, andando com a gente em oração, em ideia, troca de ideia, de risada, né, tem hora que a gente tem que sentar lá para relembrar algumas coisas. Acho que é isso, né, mas nasce nesse espírito de transformar o meio que a gente tá, né. A gente pensa muito nisso mesmo. Ô Anderson, fala pra nós aí, quantas unidades tem hoje? A gente está com 6 unidades, né, atendendo mais de 700 crianças, né, entre crianças, jovens e adolescentes, né, e pelo menos 10 iniciativas entre esses projetos, né. Então a gente tem 2 abrigos, são 2 casas, onde a gente tem uma equipe de mais ou menos 18 profissionais em cada casa, entre psicólogo, assistente social, coordenador, cuidador, né, que dá o atendimento que essa criança precisa, né? Então a criança ela é retirada pelo conselho tutelar devido a alguma denúncia, né? E aí a gente acolhe essa criança provisoriamente até conseguir resolver. Ali se começa o estudo de caso de cada criança, né? Vai entender o problema, a violência que está sofrendo, né? Resolver. E aí o fórum também entra nesse estudo de caso, nessa discussão, até voltar para a família, né, ou no último caso, adoção. E aí tem mais 4 serviços, que é unidades separadas, que é o contraturno escolar, que é a ideia de tirar o jovem da rua e tá ali praticando, fazendo algo saudável, né? Então a gente tem muita força com os projetos lúdicos, cultura, esporte. Aqui a gente tem uma pista de skate aqui, né, de fundo aqui o espelho e tal, para salas de dança adaptada, né? Mas a ideia é cuidar dessa criança nesse período do contraturno da escola. Todas as crianças que estão em vulnerabilidade, de bairros de periferia. Então a gente está em 4 bairros estratégicos. Aqui nessa unidade aqui a gente está atendendo Nicéia e Europa. Aí a gente tem o Rase, que também tem lá uma comunidade bem carente, né? Nova Esperança, que é uma região que ficou gigantesca, que só o Minha Casa e Minha Vida, que tirou famílias de periferia e foi para lá, são mais de 2.000 famílias que foi morar lá no Minha Casa e Minha Vida, fora os bairros adjacentes que tem ali, né, que é Bauru 16, Nova Esperança, Prudência, Andorfato, né, então que são bairros carentes também, né, e aí do lado ali também que tem o Santa de Virgem, que é a 4ª unidade, que atende ali Santa de Virgem, Jaraguá, Fortunato, que são bairros também bem periféricos. Então nesse serviço já são crianças de 6 a 15 anos. Que também tem toda uma equipe ali de profissional para poder atender. E aí tem os projetos de cultura, né? Aí acho que o Marco pode... Assim como muitos que não conheciam o seu projeto, eu confesso que também não conhecia, mas tinha uma coisa que chamava muita atenção no 6, rapaz, que era a van do 6. Já viu o tamanho da van, Claro, cara? que eu vi. É a maior van do Brasil, não é caras são meus possível. amigos, cara. O logo assim, cara, é uma vanzona preta.
e roda Bauru inteiro. Às vezes eu tô na Duque, passava, na Rodrigues passava. Agora você sabe de onde que é, né? Agora sei de onde que é. Essa van tem uma história muito legal, né? Que devido às redes sociais, teve um outro projeto de Mato Grosso do Sul, Dourados, né? Dourados. Uma pessoa entrou em contato de lá, viu pela internet o Wise Images, quis vir conhecer a nossa estrutura, marcamos, ele veio conhecer e ele veio com uma van, né? E ele nos contou a história de como ele tinha adquirido, que era escrito um projeto para o Ministério do Trabalho, né? Do Trabalho. E eles penalizavam algumas empresas e tal, e com o fruto dessas penalizações voltava esse valor para organizações da sociedade civil, que a gente, né, as ONGs e tal. E aí, nessa história, a gente pegou o mesmo caminho, escreveu um projeto e o Ministério do Trabalho, né, Ministério do Trabalho de Araraquara, né, cedeu o valor para a gente adquirir a van. Então, olha que coisa bacana, né, uma troca de experiência. De outra cidade, uma pessoa que a gente nem conhecia, mas, né, nem imaginava, mas veio aqui, a gente abriu a porta para conhecer o que a gente estava desenvolvendo aqui e deu uma super dica aí dessa van que você está falando aí, que corre Bauru inteiro aí. Então são artistas de periferia, não é nenhum artista famoso, é os artistas da Wise que andam nela. E quantos cabem naquela van lá? Quantos cabem? 21 lugares. 21, é um ônibus. É um ônibus. Marcão, mas o mais assim, curioso, como, assim, eu sei que agora já tem uma estrutura, a prefeitura ajuda, mas no início, financeiramente, Marco e Anderson, como vocês, assim, quantas crianças? Hoje mais de 700 crianças. 15 anos de projeto. 15 anos de projetos, mais de 700 crianças. E no início, financeiramente, como que era? Vê quem pode explicar pra nós aí. Porque é muito curioso. Não foi fácil não, né? Porque vocês falaram muito de Deus, então você acredita que vocês sejam um cristão. Com certeza. Então vocês frequentavam uma igreja. E fazer um projeto desse, unir uns amigos e fazer um projeto desse fora da casinha, fora da igreja, irmão, sem custo nenhum. É difícil. Então, você já era meio fora da casa, vocês, né? Eu acho que a curiosidade é essa, né, cara? Porque... Não, a gente começou mesmo de forma voluntária, né? Então cada um de nós tínhamos nosso trabalho contemporâneo, aí, vamos assim dizer, e a gente pegava os pequenos horários que a gente não estava envolvido nesse trabalho comum que a gente tem, se eu posso chamar assim, né? Então, horário noturno, sábado e domingo, né? E a gente começou com as oficinas de arte. Street dance, break, pirofagia, rap, DJ, né? No esporte aí o skate, o roller, né? O Anderson andava. E aí a gente tinha dentro desse grupo esse pessoal que, né, esses parceiros que davam essas oficinas. E fruto dessas oficinas, a gente montou um espetáculo, né? Sim. E aí a gente foi uma ideia, até eu acho que foi do espetáculo. É um espetáculo, vamos, onde que a gente pode ter um público que a gente não precisa muita divulgação para reunir todo mundo, né? E aí a gente falou, eu acho que foi o Anderson ele falou assim, é a escola, né? Então a gente começou a levar... Escola pública. A escola pública. A gente começou a levar o fruto dessas oficinas que ocorria com esse espetáculo dentro da escola, né? E toda essa parte aí das oficinas, do começo, deslocamento, era tudo voluntário. Investimento nosso, né? Assim. Na época era muito mais difícil, pensando assim, né? 15 anos verdade... atrás o celular ainda era... As internet era discada, o celular vinha uma nota, né? Você fazia 2 ligações, chegava a conta no final do mês, mas era recurso próprio nosso mesmo. Então eu lembro na época eu já estava montando a estrutura de som, porque para acontecer o evento você precisava ter uma estrutura de som. Era nosso gambiarra lá que a gente fazia, né? Som, a bateria e tal. Mas era legal, porque a galera do rap vinha, conseguia cantar e fazia a participação na época, o GDL, o Tigre MC lá, o Nenê também. Os caras tudo... Você tá falando os nomes, eu sou novo, filho. Ah, que novo, rapaz. Ué? Pô, que isso. Mas aí sempre ia chegando um também que tinha esse mesmo coração voluntário, aí chegava as doações necessárias que precisa, um microfone, era coisas mais básicas que precisavam, não precisava de muita coisa, né? Acho que o que era mais dispendioso era o tempo nosso, que o tempo nosso ali era doado mesmo, 100%, e não tinha nenhum interesse financeiro, mas como até hoje, né? E quando vocês montaram a primeira unidade?
Que aí que eu acho que assim, tudo é difícil, é o start de tudo. O primeiro sempre é mais difícil, com certeza. Eu acho que disso veio assim, a gente, depois de um bom andar, isso a gente iniciou em 2006, por volta de 2010 mais ou menos, a gente falou, olha, já são 4 anos, vamos fazer isso de forma um pouco mais profissional. Fazendo em escola e em praças, né? E a gente falou, vamos fazer isso de forma mais profissional, né? Então como que faz isso de forma profissional? Muita gente falava, né? A gente passava num lugar, não, mas vocês têm que montar uma ONG, né? Vocês têm que criar uma associação, criar um CNPJ. Aí o Marcão já era mais antenado nessas coisas. Mas vocês já tinham um nome já. Já tinha. Quem deu esse nome aqui em inglês aqui? Porque ele não sabe falar, viu, Fábio? Ele não sabe falar. Eles quiseram fazer um negócio chique, Ele quer pegar o rapaz que fez, a moça que fez. Como é que surgiu o nome? Esse nome foi a Dani Pagani, né? Ela um dia chegou e falou, olha, acho que o nome legal seria Wise Madness, né? Que significa sábia loucura. E é tirado lá no texto bíblico em que Paulo fala que fez-me de louco para confundir os sábios, né? E foi dessa forma que a gente... Aí você falou, esse nome mesmo. A gente queria alguma coisa que despertasse assim, a atenção, né? Curiosidade, né? Curiosidade Mas é bem curioso mesmo, porque ele sabe falar, né, Fábio? É bem curioso mesmo. O pessoal do mato não conseguir falar, né? Uma ilha de Borborema lá, do Persa. Do Persa. Consegue falar, cara? Cara, assim... É fantástico, cara, porque mais de 700 crianças, porque eu fico pensando, eu tenho um, você tá entendendo? Isso que eu ia falar. Já rapaz do céu, ele coloca eu no bolso. Fico imaginando 700. E com situações ainda que você fala assim, caramba, cara, é muito louco assim, né? É desafiar. Cada dia, né, que a gente vê a realidade, a gente vê que é um desafio grande, né? Mas o legal é isso, que desde o início a gente vê assim, as pessoas que a gente precisa para o time, né? Porque a gente não chegou aqui sozinho, né? Então naquela época mesmo, toda a galera, o Manu mesmo já foi voluntário do trabalho, acampamento, aqui mesmo, evento, acampamento, já tem um monte. Então é legal que essas pessoas vêm, né? E hoje para atender, né, essas crianças, a gente tem um time de mais de 70 funcionários aí trabalhando integralmente, contratados, registrados, todos CLT, né? Tem as parcerias, né, com o município aí, com a SEBS, né, que é a Secretaria do Bem-Estar Social, e outros parceiros que vêm para completar, porque é infraestrutura que você precisa, é alimentação. A gente fez umas contas por baixo e dá mais de 1.400 refeições no dia. Nossa, caramba. É muita. Entendeu? Então, assim... Em fase de crescimento, criançada. Então, a gente serve, né, café da manhã, almoço, né? Quem chega, a gente recebe com almoço e sai com café da tarde, né? O abrigo, toda a alimentação ali, que a criança recebe, né? Desde café da manhã, almoço, enfim. Toda a infraestrutura para a realização dos eventos, passeios, das oficinas. Então, só que é o que eu falo, é um conjunto ali de parcerias, né, que vem chegando e vem trazendo o complemento para aquela necessidade, né, porque necessidades são muitas mesmo, entendeu? E a gente cada dia se reciclando mais, buscando conhecimento, entender dos processos, se profissionalizando, né? Recentemente a gente participou de um edital a nível nacional, onde 170 instituições do Brasil se inscreveram. A gente se inscreveu, né, nesse edital, que é do Banco BTG Pactual, e a gente ganhou entre as 10 melhores. É isso. E aí a gente ganhou, o prêmio era mais de 100 horas de mentoria com os melhores gestores do terceiro setor, os melhores professores do terceiro setor. Então a gente recebeu conteúdo de conhecimento na área de gestão, planejamento estratégico, jurídico, enfim, captação de recursos, marketing, enfim, um conhecimento, assim, uma bagagem de conhecimento muito completa para a gente que está nesse setor, né, que é um setor que a gente fala assim, você está lá e você tem essa experiência na manutenção dos carros lá, né? Assim, a gente fala assim, lidar com pessoas e consertar o problema do ser humano é dificílimo, é um desafio. Então, lá, acho que nessa mentoria que a gente recebeu,
é legal que eles trazem assim, uma visão muito mais ampliada do que aquilo que a gente já tinha, já imaginava, mas a gente foi ver que o negócio é mais complexo ainda. A gente está lidando com os piores problemas que a gente vive em sociedade hoje, que é o problema da violência, da vulnerabilidade, da fome, né? Então a Wise hoje, ela está trabalhando nos piores problemas que existe hoje em sociedade, entendeu? E para isso, para a gente conseguir realmente amenizar e melhorar os impactos dos trabalhos nossos, a gente precisa ser cada vez o mais competente possível. E a gente tem trilhado esse caminho, graças a Deus. Deus tem abrido portas para a gente chegar nesse conhecimento, acessar os recursos necessários para conseguir realmente gerar impacto lá para aquela criança que precisa do acesso à cultura, que precisa do esporte. Eu não tive, eu tive que fazer, eu lembro quando eu tinha 12, 13 anos, apaixonado por patins, radical, andei, tudo que você imaginar, manobra de corrimão, half, rampa, vertical e street, né? E na época a gente fez uma mini ramp no fundo da casa do amigo nosso. E hoje os bairros de periferia não têm acesso. Hoje Bauru tem uma pista, mas da nossa saiu primeiro que a pista de Bauru mesmo. Eu lembro. Entendeu? Então assim, hoje a gente com esse conhecimento, com essa expertise nessa área, a gente está amenizando muitos dos problemas que é gerado, né, em áreas urbanas com grande concentração, né, de gente, né? E vocês têm relatos ou pessoas que voltaram, cara, crianças que passaram aqui e falaram assim, ó, sou grato a vocês, hoje eu sou isso. Porque, cara, assim, eu não conhecia vocês ganharam um amigo, um admirador aqui, porque é muito bacana o projeto. Porque, cara, você mudar é muito mais do que uma atividade física. Você mudar a história de uma criança, cara, de uma pessoa, isso, cara, é algo fascinante. E vocês têm relatos, cara, de pessoas? Sim, na verdade, aquelas oficinas que a gente relatou primeiro, né, de artes que a gente realizava lá de forma voluntária, né, da nossa parte, diversos desses crianças e adolescentes que fizeram parte lá, a partir do momento que a gente se profissionalizou, que a gente teve esses primeiros recursos para contratar, né, que no caso desse serviço de contrator do que o Anderson falou, a gente tem um educador social nas unidades. Vários desses que passaram com a gente, atendidos nas oficinas, hoje se tornaram educadores sociais. É genial, né? demais. Não para, então, né, cara? Se torna um ciclo. Mais de 30 já passou. A gente computou mais ou menos que a gente conseguiu depois, né, até fazer uma contratação mesmo para continuar na execução dos programas que a gente tem aqui, ou foi esse adolescente que passou pela nossa oficina. Né? E outras histórias também, nós temos um caso muito interessante, o Anderson citou, né, que no caso da casa de acolhimento, o adolescente, o jovem, ele tem que sair de lá com 18 anos. Né? Então, a gente tem que pensar nessa pessoa, conseguir uma casa para ela, conseguir móveis para ela constituir, porque depois ela não pode ficar mais na casa de acolhimento. Sair, não pode ficar mais. Preparar ela nesse período que ela está lá na casa lá para o primeiro emprego. Então a gente tem, né, histórias assim muito enriquecedoras de adolescentes assim que saíram, mas conseguiram ter aquele primeiro pontapé que a gente conseguiu dar da primeira casa, do móvel, né, e conseguiu o primeiro emprego. De vez em quando passa lá para, né, bater um papo com a gente, tem alguma tomar história um cafezinho. que marcou, Marco? Tem uma assim que você faz? Eu sei que não tem a especial, mas tem aquela que você fala assim, cara, esse ou essa... Eu acho assim, marcou. essa história que ele falou é assim, uma história bem marcante, mas para mim eu tenho uma história que é da Dai, fotógrafa, não sei se você conhece ela, Dai. Eu lembro assim, uma história que assim, mexe muito, né? Inclusive saiu o depoimento recentemente dela lá. Você entrar lá, né, Wise Madness social, vai ver a história lá. Mas ela é uma adolescente que começou com a gente lá nas oficinas de arte, e na época o Marcos estava numa transição e vindo integral para o projeto, né? Foi ter uma fase de escolhas, né? Aquela fase que Deus fala, ó, o caminho é esse, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você tem né? que escolher, irmão. E na época ele estava recebendo, pegou um acerto lá, o seguro-desemprego, e ele comprou uma máquina fotográfica profissional na época, né? E presenteou ela, que ela tinha essa vontade de fotografar os eventos nossos também, não tinha ninguém e tal.
Mas através desse equipamento que o Marcos abençoou a vida dela, ela assim, continuou com a gente um tempão lá, nas oficinas, fotografando. Eu lembro aqui, ó, no acampo aqui, tirou umas fotos aqui embaixo. Se tornou profissional da área, assim, fazendo casamentos, eventos, pagou a faculdade dela, ela fez veterinária, já se formou. E assim, hoje super bem, uma história de superação. E continua como fotógrafo, né? Eu sei. Continua, e hoje ela é mentora de algumas meninas lá do abrigo. Então hoje ela é voluntária lá, então ela foi assistida pelo projeto, entendeu? Hoje ela está mentoriando um projeto nosso, que é um projeto de empreendedorismo social, que chama Bazar, né? E assim, essa história pra gente é muito inspiradora, porque ela está sendo inspiração para muitos desses jovens que estão vindo agora também. Entendeu? Que a gente está com alguns projetos de empreendedorismo que é a inclusão produtiva, que é realmente essa fase dos 15 a 17 anos, então a gente está com esses projetos girando, né? Então essa história me marca muito também. É uma história que, assim, transformou a vida da menina, né? Então, assim, em uma pequena ação, um pequeno gesto, não é muita coisa. Às vezes você parar para pensar, né? Mas ela é muito grata. Quando ela vem, ela conversa com a gente, ela fala, nossa, essa ação de vocês de acreditar em mim, né? Mudou a minha vida, mudou a história dela, né? E tem muitas histórias assim em relação a isso daí. E sensação, cara? Qual que é a sensação de vocês? Vocês falam assim, caramba, 15 anos, um projeto desse. Como é que é isso aí? Como é que é essa sensação aí? Um pouquinho, vai. Tu que é o pioneiro, né? Eu acho que começa ali aquilo que eu falei de você realmente ter uma causa, um objetivo, né? E você realmente imaginar que você é responsável por você transformar o ambiente, o entorno ali onde você está. Você não precisa sair daqui lá no outro lado do mundo para resolver. É possível também, mas eu acho que a gente tem esse olhar, né? Do mais próximo possível. Então é de gratidão, né? De ver cada jovem desse. O Anderson contou uma história aqui, né? Mas a gente tem várias outras e tem aqueles que acabam ficando mais próximos da gente, mas aqueles que não, mais seu, poxa, mas fulano de tal, agora, né, casou, você fica sabendo, poxa, casou, constituiu a família, né? Não tem mais aquela proximidade. Não, mas você fica super feliz, fala, poxa, que bom, né? Passou por aqui, era um molequinho aqui, um jovenzinho, né, tal, e, né? Então é de gratidão, de felicidade. De você saber que você está no caminho certo, né? Está desenvolvendo pessoas, está transformando vidas, aí isso Você dança ainda, Marcão? Ah, não, dançar não. Dança, mas não? Eu gosto de fazer trilha, viu? Eu converti aí meu... É homem da bike. É bike mesmo? Não é trilha igual você faz não em volta da sua casa, não. É trilha longe. Você aí vai longe. Esse é o meu lazer hoje. 60 km pedalando só. É mesmo? É daí pra mais. Mas a bicicleta agora tem um motorzinho, né? Não, é pedal mesmo. Se não for na perna, eu nem vou. E o Cianos? A sensação, cara? Então, eu nesse tempo, né, que eu falo que a gente vai se descobrindo, né, aprendendo e amadurecendo, né, repensando muitas coisas, né, e nesse tempo a gente, assim, vivenciou muita coisa, né. A gente participa também dos SOS da vida, né, tem uns SOS de ajuda humanitária, e lá a gente vê a tragédia mesmo instalada, né, então a gente entrar em casas que uma família com 8 pessoas e só sobreviveu um. Então, a gente teve essas experiências de voluntariado. Aqui a gente vê, diariamente, a gente vê as famílias com todos os laços rompidos, né? Separação do casal, às vezes a criança morando com o pai, com a avó. E a gente começa a fazer a reflexão da vida, né? Das nossas escolhas. A gente vê que a gente poder servir como um propósito de vida mesmo e ser um alento para essas crianças, ser um norte, trazer esperança, trazer, sabe, trazer sonho, né? Então, cara, isso eu acho que preenche. Eu acho que é uma coisa assim, eu acho que a gente é mais beneficiado do que eu me sinto privilegiado de ter essas experiências. Acho que eu me sinto realizado como pessoa, como ser humano, como cidadão. Eu tenho esse sentimento, sabe, de levantar cedo. Eu tenho um propósito. Continuo firme, né, nesse propósito, não desisto, não desanimo, vem as dificuldades, né? Às vezes a gente vive ali um dia ali, às vezes tem aquelas pessoas que não dá valor para aquilo que a gente faz, e é realidade. Às vezes
acontece, você tá se doando e a pessoa não dá valor. É natural. Aí vem um desânimo ali momentâneo, né? Mas no geral, assim, é muito gratificante. Ver toda essa história acontecendo, ver crianças sendo transformadas, virando pai de família, cidadão, pessoas honestas que trabalham, que viram voluntário também e vêm e viram um ciclo, né? Viram engrenagem, né? Então isso é muito satisfatório. Sabe o que eu acho incrível? Como a história de vocês dois se unem, cara. Você veio de um lar acolhedor, pô, tudo 10, de aspas, e entrou pra dentro do olho do furacão, certo? Você veio de um lar do olho do furacão, saiu, pô, legal, aí quis entrar de novo pro olho do furacão, de pessoas, de vidas. Eu lembro, aí me lembra uma frase assim, que nem todo cidadão é crente, mas todo crente tem que ser um cidadão. É tipo a atitude do Martin Luther King lá. Ele era pastor, cara, tava tudo certo. Até que ele ficou sabendo o quê? Peraí, teve uma negra que teve que levantar do ônibus, uma pessoa branca, tá errado aí. Ele podia falar assim, ó, esse não é um problema meu. Mas ele falou assim, não, cara, eu sou um cidadão, cara. É muito além de religião, é muito além de igreja. Não, eu sou um cidadão, cara. Esse problema é meu também. É tipo assim, é que nem você olhar e falar assim, não, cara, peraí, eu tô num lar bacana, mas assim, não, eu preciso ir pro olho do furacão, cara. Isso se chama justiça, né? E se a gente pensar no divino, quem mais pode ser justo do que ele? Né? E a gente tem que ter essa compreensão bem daquilo que ele é, né? É uma essência dele e a gente tem que tentar aplicar, né? É lógico que a gente vai falhar na nossa busca óbvio, de querer, né? De fazer a nossa justiça, né? Mas esse DNA dele a gente não pode deixar. Vamos errar procurando fazer o certo, né? Mas eu saio dessa noite aqui achando que eu preciso fazer muito mais. Pô, não tenha dúvida, cara. Eu acho que pelo pouquinho da história, que eu conheço muito já os meninos, mas, cara, assim, se eles perguntassem pra mim, eu falaria que eu preciso fazer muito mais, que eu não faço nada pelo aquilo que vocês fazem. E aí o Anderson fala assim, mas às vezes as pessoas são ingratas. Cara, mas você não tem ideia como o trabalho de vocês chega longe. Eu sou fã de vocês sabem, já vim aqui várias vezes, e assim, cara, eu acho que vocês nunca vão mensurar aonde chega esse projeto, aonde já chegou, e é assim, né? Não tá acabando aqui, né? Tem muita coisa ainda. E sabe o que eu acho interessante? Na pandemia, eu e a minha esposa, a gente colocou no nosso coração de distribuir cesta básica para algumas pessoas, né? Nós mesmos ali. Aí, entregando a cesta básica, algumas pessoas me abraçavam, cara, agradecia, chorava. E tinha algumas pessoas que, tipo assim, deixa ali. E você sabia que tava precisando, entendeu? Mas, tipo assim, aí veio no meu coração e falou, pô, cara, nossa, eu tô aqui fazendo bem, né, cara? Aí me veio uma palavra em mim, assim, tipo assim, na minha mente, falou assim, cara, Jesus, ele fazia o bem, não importa quem. Não importa quem. Porque ele sabia qual era o propósito dele. Então, Heber, tipo, falando comigo mesmo, então assim, cara, você veio pra quê? Você veio pra fazer o bem, não importa quem. Se alguém vai agradecer, não vai, pô, tu tá fazendo tua missão. Então é incrível isso, cara. Se vai vir em retorno, se você vai agradecer, não vai não, cara. Fazer o bem, não importa quem. Essa era a missão dele. Quantas vezes Jesus curava, quantos voltavam? Não é, cara? Sim. Muito louco. A Madre Teresa de Calcutá que tem, né, uma frase assim bem forte, né, que as ações dela, né, ela não tem mais a ver com ela e Deus do que com ela com as pessoas, né? Então, nada que as pessoas fizessem ia deixar ou mudar aquele sentimento de carinho, de amor, de afeto por aquele trabalho, né? Quando a gente fala assim em gratidão, é no sentido assim, que a gente gostaria que aquela pessoa abraçasse aquela oportunidade, né? A causa, né? Então a gente já gerou oportunidades de transformação para famílias, para jovens, e que infelizmente aquele jovem, devido já ao problema a ser tão crônico, aí fazer escolhas que teve a oportunidade para mudar de vida, para falar não, para muitas coisas ruins, né? E isso pra gente soa um pouco, né? Assim, poxa, né? A gente queria que tivesse dado certo, né? E aí a gente tem esse sentimento um pouco assim pela pessoa, né? mais pela pessoa, por querer fazer dar certo, né? Aí quando a gente fala em gratidão é nesse sentido, de
Da gente querer que aquela pessoa ficasse bem, e aí não deu valor, não quis, não mudou de atitude, né? E infelizmente quando a gente não muda, a gente está na atitude errada e não muda de atitude, a dor vai continuar, o sofrimento vai continuar, a dor que você causa no outro continua, né? Então é meio que isso, né? E a gente já viveu várias experiências de doar tempo, recurso, dinheiro, de construir casa. E aí o cara vira construir casa. O cara vira as costas e ir embora. E a pessoa não dá valor, entendeu? Então É saber o que você tá. É o propósito, né? E aí vem esse momento, né? O momento de, poxa, né? E você fala, não, eu tô fazendo realmente por. Entendeu? E hoje eu tenho uma consciência muito mais madura que toda semente lançada não volta vazia, né? Toda semente vai gerar fruto, vai frutificar. Não hoje, né? Talvez amanhã. É que a gente já quer ver o resultado, né? Quer ver bonito, né? Mas hoje a gente tem mais paciência, né, Marcos? A gente consegue enxergar mais longe, né? Ô Anderson, e trabalho futuro? Trabalhos futuros. Eles falaram que não vai falar tudo, Não, né? não precisa falar tudo, só dá uma Não é? pincelada. Lá, né? Não Antes precisa de falar começar, tudo. ele falou que não ia falar tudo, mas Não. solta um pouco pra nós aí. Não, mas a gente tá. Acho que o Não Marcos. precisa falar, se vocês não quiserem. Fala Vocês chegaram no ápice, pra vocês não tem fim o projeto. Não, a gente. Ou vocês estão achando que 15 anos tá engatinhando ainda? Não, Marcos? Ô, louco ainda. Ué, não sei. Sou adolescente, né? Os caras 15 anos adolescente. Tá adolescente ainda, não chegou nem a... Assim, eu Maturidade. particularmente, eu tenho um sentimento assim, que eu preciso formar pessoas com essa mentalidade nossa que até hoje deu certo. Entendeu? Então eu falo assim, que a gente precisa formar mais líderes como a gente para continuar esse processo e chegar, assim, acho que o negócio não acaba nunca, né? Mas ir sempre evoluindo, né? Então a gente tem estudado, a gente tem se empenhado para isso. Entendeu? Cada um tem uma função, o Marcos trabalha ali nos projetos, direto ali com as equipes, na coordenação. Eu tenho mais suporte de infraestrutura, né? Consertar, arrumar. Ele é o pedreiro da obra e o Marcão é a cabeça, entendeu? Mas não para, a nossa percepção de capacitar cada vez mais a equipe nossa, de formar, de buscar novos parceiros, de trazer novos parceiros, porque assim, uma das coisas que a gente aprendeu na mentoria é que a gente precisa contar aquilo que a gente está fazendo. E aquilo que a gente está fazendo hoje é o que há de mais nobre na sociedade, que é entender o problema da periferia, a dor que existe ali, seja desde a violência, de um abuso que uma criança sofre ali, até da questão da fome, a questão da precariedade, da sua moradia e tudo, e mostrar para a sociedade que a gente tem que se unir para resolver. Porque é muito fácil a gente falar, mas é um problema do político, é o problema da prefeita, é o problema do vereador, do deputado ou do presidente. Mas na verdade é um problema da sociedade. E eu entendi que eu faço parte da sociedade, e se eu não fazer a minha parte, a gente vai viver problemas piores no futuro, entendeu? Então eu entendo que a gente tem que ir numa ascensão. A WISE, a visão para a WISE, a gente tem que sempre estar crescendo, evoluindo, porque os problemas continuam, entendeu? E cada vez piores, a gente tem visto e aumenta, entendeu? Então a violência, a criminalidade, as drogas, hoje tem notícia no Jornal da Cidade de Bauru, de criança com 8 e 11 anos vendendo droga. Na minha adolescência, nunca imaginei, entendeu? E aí gravidez na adolescência, problemas e aí você vê, a gente recebe no abrigo crianças, adolescentes que estão grávidas, então é uma criança gerando outra criança. E como que vai ser o futuro, entendeu? Então a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer. Então a minha percepção é que a gente precisa formar cada vez mais líderes, e aí líderes cidadãos mesmo, que tenham essa consciência, que entendam a necessidade da nossa cidade, enfim, e façam alguma coisa, por mais pequeno que seja. Mas se você conseguir ajudar uma adolescente, uma criança, ir lá apadrinhar uma criança no final de semana, conseguir dar um conselho, ajudar um jovem a fazer uma faculdade, pagar uma parte ali da bolsa. Então são várias opções que a gente tem hoje e são vários voluntários engajados nisso, né? Então esse é o nosso desafio, entendeu? E aí trazer pessoas que têm força política, que têm força financeira, que têm força intelectual, esse é o caminho que a gente tem traçado, né?
Então, capacitação profissional, a gente tem desenvolvido projetos nessa área, setor 2,5, enfim. Pensando também em projetos de tecnologia para esses próprios serviços que a gente tem, né? Que nem serviço de convivência. Tem aquele beabá, né? Vamos fazer brincadeira hoje, sei lá, de artesanato, um futebol e tal. Isso é bacana, são coisas que a gente vem desde a nossa época a gente exerce, né? Mas a gente tem novas tecnologias sendo implementadas aí para essa juventude, né? Então nós estamos pensando em coisas inovadoras mesmo, né? Realidade aumentada no projeto, coisas mais voltadas a raciocínio lógico mesmo, né? Coisas que vai chegar um momento que ele possa entrar no mercado aí mesmo dessa área de tecnologia, de informática, mais tecnológica. Então nós temos pensado bastante coisa de realmente que forme ele, né? Não só essa parte de cidadão, lúdico, né? De lazer, mas pensando no lado profissional dele mesmo, futuro, né? Um futuro. Acho que é isso que a gente tem. E aí vem parcerias, né? Que para concretizar isso, né? A gente tem dialogado com empresas, né? Empresas da área. Então hoje a gente está tendo um diálogo mais abrangente para conseguir trazer essas pessoas nessa causa, né? A gente fala, né? Não é a gente ficar passando chapéu, mas mostrar a realidade, entender, falar assim, ó. Vocês têm parte com a gente nisso. Exato. A sociedade tem que entender o papel dela para ajudar, né? Porque não tem como a gente culpar uma criança que nasce ali, já não teve uma estrutura familiar, já não teve uma base, né, de orientação, mora em lugares que a moradia é precária, né? Que pelo direito da criança, ela não poderia nem acontecer, né? Pela nossa legislação, pelo ECA, não deveria nem acontecer. E como que eu vou culpar uma criança dessa que se envolve com o crime, com a violência? Não tem como. Não tem culpa, entendeu? Quando se fala de meritocracia num país que a desigualdade social é gigantesca e que tem pessoas que saem 200 metros na sua frente, como é que se alcança? Então é muito distante, né, essa realidade. Então a gente tem que diminuir essa desigualdade e os projetos sociais eu acho que é isso. Para muitos desses jovens que a gente oportunizou ali, esses jovens se dedicaram, viraram voluntários, a gente oportunizou o primeiro emprego, ajudou na faculdade, a gente vê a diferença que faz, a transformação que faz. Só que se toda a sociedade entendesse isso e fizesse um pouquinho, com certeza o alcance seria maior. O alcance seria maior e menos problemas para o futuro, né? Então a gente precisa de mais Marcos e mais Anderson para a nossa sociedade. E o incrível é assim, cara, além da mensagem positiva, é as atividades. Porque, cara, na nossa época mesmo, a gente tinha acesso a quê, cara? O Marcão falou. A gente sonhava com ilusão, nos dava o sonho de uma Disney. E quem é que tem condição? São poucas crianças que têm, né? Então, assim, você dá um acesso a uma atividade, cara, do skate que se tem, tô vendo que a gente tá no tatame aqui, pisando no tatame, Thiago Viana vê a gente pisando no tatame desse aqui. Nós. Então, assim, você ter esse acesso, as crianças ter, e precisa de pessoas, cara. Pô, levar uma criança no cinema. Você entendeu? Pô, é 10, cara. Precisa do quê? Precisa de dinheiro. O projeto precisa de investidores. E se alguém quiser ser voluntário, se a pessoa quiser contribuir, como é que faz, assim? O Manu quer começar já investindo aí. O Empório é bom dele, já vai começar a contribuir com vocês aí. Se eu quiser ser voluntário hoje, como é que faz? Então, é só entrar em contato com a gente. Nós temos um telefone, né? Que ele é o WhatsApp também, pode entrar por lá, pode entrar em contato pelo nosso e-mail. Nós temos todas as redes sociais, site, Instagram, né? É que assim, os meninos são invocados, né? Então, rapaz. O marketing Procura lá o WiseMed, digitou o WiseMed no Google, vai ter lá o Facebook, o Instagram, né? Venha fazer parte com a gente. O Anderson falou aí sobre, principalmente as empresas, né? Tem essa responsabilidade social hoje, né? Tá se falando muito em SG, né? É isso. Que é essa responsabilidade da empresa como um todo, onde ela está também, né? Aquela macro pensamento que eu falei lá da transformação, né? Que eu ou nós, como pessoa física, temos que fazer, mas a pessoa jurídica também. Ele tem essa força maior, tem né? o poder na mão, né? O poder na mão ali dá para, né, dar um passo a mais ao encontro dessas desigualdades porque sociais. Assim, né? Se vocês têm pessoas, mas precisa de investimento, que nem a tecnologia que você quer. Se não tiver investimento, nada acontece. Sim.
A gente tem as campanhas, né, que a gente lança, as campanhas específicas. Então as festas, os eventos, uma rifa, um jantar que a pessoa vai lá e compra, né, um sanduíche de Bauru que teve recentemente. Tudo isso daí está contribuindo para financiar esses projetos que vem acontecendo. Entendeu? E todo o recurso, hoje a gente é a primeira instituição de Bauru que tem compliance. Hoje a Wise Medicine tem compliance. Sabe o que é isso? A gente está sendo auditado pela Audis esse ano também. Então a gente tem a gente recebeu uma pontuação muito boa, a questão jurídica da instituição, a gente recebeu uma avaliação pelo Banco BTG Pactual. Foi avaliado vários pontos da instituição. Uma questão de transparência, a questão do impacto que a instituição causa, né? Porque hoje existem alguns projetos que infelizmente não acontece aquilo que esperava que acontecesse. E hoje a Wise ela tem esse resultado, né? E para a gente continuar tendo esse resultado e ampliar, a gente com certeza precisa dos recursos. E todo recurso que chega é investido. Então a gente tem lá a nossa conta particular hoje que está lá também no site, lá, as planilhas lá de prestação de conta de tudo, né? Então a pessoa pode se tornar um doador recorrente. Então pode entrar lá no site, lá no Instagram tem lá o Liquidry, entra lá, tem o WeLight, que é um aplicativo que você pode pegar o seu cartão, colocar lá, todo mês vai ficar caindo automaticamente o seu cartão. É só entrar lá e digitar. Pode também fazer o Pix, tem lá o Pix também, fazer uma doação pontual. E pode participar desses eventos, né, que é a compra de uma rifa, a compra de um sanduíche, de um jantar, já ajuda também, entendeu? Agora, o principal ponto que eu falo para as pessoas que querem realmente fazer a diferença com a gente, vem com a gente entender os problemas que a gente está enfrentando. As soluções que a gente está oferecendo lá na periferia para amenizar e transformar o problema. Então, acho que quando a pessoa sente no coração a necessidade, vai ficar muito mais fácil ela contribuir. Então acho que pra gente, a pessoa entender o que a gente faz é tão importante quanto colocar a mão no bolso. Então vocês estão aqui, estão dando voz pra gente falar do que a gente faz. Isso já é uma contribuição, entendeu? Acho que é por aí. E outra coisa, se a pessoa quiser vir, conhecer o projeto, tranquilamente. Tá aberto, pode agendar, tem o site, tem os nossos contatos lá também. Os endereços, entendeu? né? Pode entrar em contato, a gente recebe para fazer uma visita na unidade, em loco, falar dos projetos, a gente tem um pitchzinho de apresentação, um slide lá bem legal, que em 5 minutos, 8 minutos dá para ter uma noção bem rápida do que a gente faz, da atuação da Wise, né, atualmente. Fizeram umas festas juninas da hora aí, viu? Convidou você, né? Não convidou você? Convidou, eu vi. Você veio? Eu não vi, não, tô brincando. Eu vi, fizeram umas festas. Mas já vi várias, né? Eu vi, essa eu não vi. Eu vi lá, ó. Eu vi lá, tava o Nath lá, tava todo mundo lá, né? Vocês que não convidam ano que vem não, que vocês vão ver, hein? Já tá convidado. Então tá certo, já. Mas pra gente fechar aí, vai. O Anderson, o Marco, dá um pitaco final aí pros nossos... Sei lá, algo que você quer falar, sei lá, pra sociedade, sei lá, o que você quiser sentir no coração de falar. A mensagem que eu poderia deixar, né, pra quem tá nos assistindo aí hoje... Isso. É assim, a gente está vivendo uma época do capitalismo muito forte, né? Então, a gente sempre olha pra gente, é natural, né? A gente aprende, a mídia nos ensina assim, né? A gente realizar os nossos sonhos, né? Então, eu preciso de uma casa boa, eu preciso de um carro bom, eu preciso fazer uma viagem boa no ano, né? E muitas dessas nossas escolhas hoje, as escolhas da nossa sociedade, boa parte dessas escolhas tem nos adoecido. Porque a gente tem feito as escolhas só olhando para o lado material. E eu aprendi a fazer melhor as minhas escolhas. Então hoje eu tenho administrado os meus recursos de forma que eu não só pense só em mim. Entendeu? Apesar de eu estar na Wise, hoje eu tenho projetos, né, fora da Wise que me traz renda também. E parte desses recursos eu volto para isso, né, para de alguma forma não só pensando em mim, mas voltando para as pessoas, para ajudar as pessoas. Quando a gente fala do projeto, é um projeto que está ajudando as pessoas em vários âmbitos, desde a parte de alimentação, enfim. Então, e isso para mim, eu vejo assim, que me traz uma realização, uma satisfação muito boa, né? Aquele lance de você receber um dom, né? Você receber um presente, você compartilhar aquilo, né? Não deixar aquele seu dom morrer ou enterrar ele, né? Tem uma passagem bíblica que fala exatamente sobre isso, né? Para a gente lançar a nossa semente, né? Então eu gostaria de motivar vocês que estão assistindo a gente a experimentar isso. Vai lá, não necessariamente não precisa vir ajudar aqui no nosso projeto, mas ajude um vizinho,
um parente, um primo, um irmão que está precisando, sabe? Abre um pouco mão de você e faça por alguém, sabe? Eu acho que isso, se a sociedade entender isso, acho que muitos dos traumas que a gente vive hoje, traumas psicológicos, senso de inferioridade, depressão, muitas dessas doenças têm muito a ver com isso, com esse nosso ego inflado, a gente só pensando na gente. E o que mais, Jesus ele deixa uma mensagem, né, que é o amor ao próximo, né? Quando você cumprir todos os mandamentos, ama seu próximo como a ti mesmo. E o amor ao próximo nada mais é do que a gente olhar para ele e se importar com o sofrimento, com a dor, e de alguma forma a gente vai ter uma atitude para ajudar, né? E eu acho que isso traz cura. Então a mensagem que eu poderia deixar para vocês que estão assistindo hoje é: seja mais humano, abrace mais, compartilhe mais. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria para as pessoas aí que estão assistindo. Marcão, fala aí para nós. Eu acho que é isso, Anderson. Agora há pouco mesmo, antes de você chegar, ele estava compartilhando ali de uma jovem, né? Mora próxima ali do bairro ali onde nós dois moramos, mais especificamente mais próximo do Anderson. E ela falou, acabou de fazer uma faculdade, né? Tinha feito a inscrição no OAB, né? E a gente estava compartilhando isso. Eu acho que a vida é tão sopro, né? E às vezes a gente fica perdendo tempo com coisas às vezes que são tão irrisórias, né? Então acho que é isso, é valorizar cada minutinho que a gente está ali com os nossos entes queridos, não dar valor a essa questão muito material mesmo, sabe? Acho que vale mais mesmo um propósito de vida, né? Um valor de propósito, de caráter, de transformação da tua vida, daquele que está próximo. É o que a gente tem tentado fazer, né? E eu acho que cada um, como o Anderson falou, se fizer um pouquinho disso, a gente pode melhorar a nossa cidade, né? A gente pode melhorar o nosso entorno, nossos lares, nosso bairro, né? Acho que é essa mensagem, né? Que esse programa que vocês estão fazendo possa chegar, né? A vocês encontrarem mais pessoas como desse tipo e que esse programa possa chegar e aquecer esse coração também, né? Daqueles que estão nos ouvindo aí. Que venha a ser mais uma raiz, né, cara, dessa árvore aí que vocês fizeram aí, que tão grande, cara. Parabéns. Você também, mano, pode dar uma mensagem ali para as pessoas? Eu vou dar uma mensagem? A minha mensagem é essa, gente. Eu saio daqui hoje e não faço nada perto desses meus amigos. Você não faz mesmo, cara. Nada. Eu só faço aqui, Fabião, é aguentar o Heber agora nesse programa, cara. Mas, gente, eu queria já agradecer Marco, Anderson, a gente já é amigo de longa data. Eu lembro quando vocês começaram, né, com o AIS e Médios. Cara, é assim, um orgulho de verdade. Hoje eu posso estar aqui no programa falando que eu tenho orgulho de vocês, pelo que vocês se tornaram. E eu vou mais longe ainda, porque esse negão aqui sabe, ó. Muita coisa que eu falo acontece. Vocês vão chegar muito mais longe ainda. Eu acho que vocês estão no começo da caminhada. Vocês vão olhar para trás daqui 20, 25 anos, tem que falar, meu, aonde que eu cheguei? Eu peço que Deus abençoe vocês, que cada dia que vocês acordar, Deus dê mais vontade de fazer mesmo. E vamos em frente. Que eu peço, a única coisa que eu peço é que Deus abençoe e dê muita saúde para vocês aguentar, porque uma criança em casa, imagina 700. E aí? Obrigado. Cara, sou fã desses caras aí. Vai ter? É inacreditável, né, cara? É incrível, o coração deles aí não tem... Show de bola. E volta a dançar. Dançar sempre dança, né? Olha, eu metendo no outro pra dançar. Volta a dançar, andar de rolha aí, né? Parabéns. Nas apresentações ele fala que não dança, mas ele dá uma arranhadinha. Ele dá. O pessoal põe na roda lá e manda lá os... Como é que fala os giros lá, Marcão? Sai alguma coisa ainda. Galera, valeu que vocês possam conhecer esse projeto e conhecer essas duas figuras aqui que tem um coração absurdo. Para mim foi um privilégio, eu não conhecia e tô saindo daqui tem que fazer muita coisa, viu? Eu não faço nada. Né? Eu tenho que ajudar muita gente a fazer. Não faz nada, gente. Exatamente. Parabéns. Tá cara. bom? Gente, Deus Valeu. abençoe vocês. Tchau, tchau. Abraço. Até a próxima.